Hello! Oi, gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que ótimos. Começando mais um vlog aqui no canal depois de algum tempo, depois de muito tempo. Eu sempre começo, assim, já faz um tempo que eu começo os vídeos dessa forma, né? Perguntando como é que vocês estão e dizendo que eu espero que bem, eu espero que ótimos. E vira uma frase comum, às vezes até parece meio que dita no automático, né? No início de todos os vídeos, mas é um desejo real, assim, é um desejo de coração. Eu quis começar falando sobre isso nesse vídeo porque eu fiquei sumida um tempo aqui do canal por vários motivos, muito por falta de tempo mesmo, de não conseguir ler tanto, não conseguir parar pra pensar no roteiro dos vídeos, sentar pra gravar, sentar pra editar, enfim. Mas também por um adoecimento mental, um adoecimento psicológico. Da minha parte e também da parte de pessoas que eu convivo, sabe? Eu passei por momentos bastante delicados, assim, com pessoas próximas a mim. Algumas amigas que passaram por períodos bem intensos, de crises mais fortes, de crises mais intensas, de questão de saúde mental mesmo. Então, por isso, eu decidi começar o vídeo dessa forma. Pra falar pra vocês sobre a importância de se cuidarem, de prestarem atenção às pessoas do seu convívio, sabe? É complicado, porque me parece que é uma consciência, é algo que tá na nossa cabeça. É importante cuidar da saúde mental, a gente tem que falar sobre saúde mental, mas a gente tem cuidado de fato muito pouco da nossa saúde mental. A gente sabe a importância disso, mas a gente não faz muito por onde, sabe? É o que eu tenho percebido, o que eu percebi nesses últimos meses, nessas situações aí que eu vivenciei. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre a minha história, com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico. É um vídeo, inclusive, onde eu recebo comentários quase que toda semana. Pessoas me procuram no meu Instagram para falar sobre esse assunto. Nem sempre eu consigo dar atenção a essas pessoas, porque é um assunto que é difícil para mim também. Nem sempre eu tô bem para conseguir resgatar essas minhas memórias e entrar de novo nesse assunto. Inclusive, se tem alguém aí assistindo que algum dia já me mandou mensagem sobre esse assunto e eu não respondi, eu peço desculpas, mas é por isso. Nem sempre eu tô bem o suficiente para conseguir, sabe, falar sobre isso, enfrentar isso. Então, é isso. Dado esse recado, que assim é de coração, se cuidem mesmo, não espere chegar num momento crítico, sabe? No momento em que você realmente já não aguenta mais, no momento assim extremo, para procurar por ajuda, para se cuidar. Eu sei que muitas vezes não é simples, até por questões financeiras mesmo. Financeiramente falando, não é... Nem sempre dá, né, pra pagar ali uma terapia toda semana. Eu sei que não é barato. Inclusive, eu quero muito voltar pra terapia e não consegui voltar ainda por isso mesmo, por questões financeiras. Mas eu acho que é sempre bom frisar e valer esse esforço, né? Colocar isso como uma prioridadezinha. Assim. Bom, vamos lá, deixa eu falar um pouquinho de leituras com vocês então, né? Afinal de contas, esse aqui ainda é um canal focado em livros. E eu terminei ontem à noite um livro que foge um pouco do que eu costumo ler. Eu li aqui pelo Kindle, aí não vai dar pra ver direito, né? Mas eu li o livro A Hipótese do Amor. Ele foi lançado não tem muito tempo. E eu vi várias pessoas dizendo, é um romance, é meio clichêzinho, mas é legal. E aí eu tava bem cansada, assim, cabeça pesada. Eu falei, deixa eu tentar ler algo leve, que não é muito comum. Geralmente eu leio livros mais pesados, livros que me sugam um pouco. Eu falei, não tô tendo energia pra doar aqui pras minhas leituras, deixa eu procurar uma coisa mais leve. E aí lembrei desse livro que tinha muita gente comentando, decidi ler. Eu li bem rápido, foi um livro que me prendeu, sim. Eu li, não sei, 3 dias, 4 dias, isso pra mim é muito rápido. Eu não sou uma pessoa que lê muito rápido, não. E assim, eu gostei, com ressalvas. Não é muito o meu estilo de leitura, como eu disse pra vocês. Eu não sou uma grande leitora de romances românticos. Eu já sabia que provavelmente teriam coisas que não me agradariam, porque esse negócio do clichê romântico, geralmente ele me incomoda. Eu leio e eu fico assim, pensando, meu Deus, que vergonha. Não tem nenhum problema gostar disso. Não é vergonha nesse sentido. Eu sinto vergonha pelos personagens em certas situações que eles se colocam. Eu fico assim... Mas enfim, então é um romance assim bem clichê de
Eu já esqueci o nome da personagem, não é possível isso, cara. Olive. A Olive e o Adam. A Olive é uma aluna do doutorado e o Adam já é um professor, assim, já bem famoso na sua área de atuação, sabe? O Adam não é professor da Olive. Isso seria, assim, complicado, né? Seria antiético. Se ele tivesse uma posição ali de autoridade, ela enquanto aluna e eles se envolvessem, é um negócio que não seria muito legal, não. Mas eles só estão ali na mesma universidade, mas são de departamentos bem distintos, assim. E aí eles se envolvem, a princípio eles começam uma coisa bem tosca, assim, que eu fiquei com um pouco de vergonha já aí de início, que a princípio eles começam a se relacionar de mentira, é um namoro de mentira. Por uma situação aí que acontece que eu não vou entregar tudo também pra vocês. Já é um negócio meio assim, né? Ela tem 26 anos, se não me engano, e ele 34. É um negócio de namoro de mentira, eu fiquei assim... Ô, gente, se preserva. E aí eu não preciso nem dizer, né? Eles começam a se envolver de mentira e claro que o quê? Se apaixonam loucamente, perdidamente, e nenhum nem outro não fala, e fica cada um sofrendo de um lado, gostando, e só fingindo que não se gostam, e essa coisa toda que no primeiro capítulo você já consegue captar ali tudo que vai acontecer. Então é previsível, sim. No início da história você já enxerga o final, não tem grandes surpresas, não tem. Mas me envolveu, me entreteu, passei raiva com os personagens, senti vergonha e pensei, vocês têm 35 anos, quase 30, quase 35, vocês melhorem aí. Vocês estão parecendo que vocês estão na quinta série. E eu sei que a maturidade, ela não vem assim no estalar de dedos, não é tipo assim, nossa, fiz 18 anos, pronto, sou maduro para todas as questões que aparecerem na minha vida. É claro que não. A maturidade, ela é um processo, né? Algo que você vai conquistando, assim, a cada etapa da sua vida, eu sei disso. Eu tenho quase 30 anos, eu tenho certeza que muitas situações da minha vida eu poderia ter enfrentado de uma forma melhor, de uma forma mais madura, e isso vem com o tempo. Mas tudo tem limite também. Às vezes eu sentia que esses personagens pesavam um pouco a mão aí na infantilidade pra lidar com as situações, isso me incomodou um pouco. Eu dei 3,5 estrelas pra ele no Scooby, porque assim, me prendeu, me entreteu, achei gostosinho, divertido, foi um romancezinho bonitinho, apesar destes pesares. E um outro livro que eu estou lendo no momento, e aí assim, já voltando às minhas origens, dos livros que dão uma mexida com a nossa cabeça, eu tô lendo Crime e Castigo, do Dostoiévski. Provavelmente uma leitura que me acompanhará aí até o fim do ano. Não sei, não tenho, como eu disse, eu leio devagar, não tenho grandes expectativas de terminar esse livro tão cedo. E aí eu até peguei essa biografia aqui do Dostoiévski, olha o tamanho desse trambolho de livro que é até difícil de segurar. E tem um capítulo aqui destinado ao Crime e Castigo. Tem capítulos destinados às principais obras do Dostoiévski, né? E sobre Crime e Castigo tá aqui na página 577 e eu vou dar uma lida. Se não tiver muitos spoilers, eu vou ver aqui. Se tiver muito spoiler, aí eu vou ler esse capítulo só quando eu concluir a leitura. Mas se for um capítulo mais assim de contextualização, para entender quando o Dostoiévski escreveu Crime e Castigo, como era a sua realidade, o que estava acontecendo ali no país, etc. Se for mais de contextualização, eu vou ler por agora mesmo. E é isso, gente. Para esse início de vlog, ainda não sei muito bem o que se desenrolará aí nos próximos dias, mas eu volto pra gente conversar, pra gente se atualizar. Então, até breve. Oi, gente. Gravando mais uma entrada desse vlog aqui pra vocês. Por quê? Eu percebi, eu tava transferindo os arquivos que eu já tinha gravado, e eu percebi que quando eu tava comentando das minhas leituras, eu esqueci de comentar sobre um livro que eu também estou lendo. E tô gostando bastante. É muito comum eu ler várias coisas ao mesmo tempo. Já tentei parar de fazer isso, pra ver se pego um livro e foco nele, mas eu já vi que não rola, não funciona, enfim. Então vamos seguindo aí, abraçando a nossa loucura de ler várias coisas ao mesmo tempo. Pera aí que eu vou apoiar essa câmera e vou pegar o livro pra mostrar pra vocês. É um livro com um dos títulos mais lindos da história, dos títulos bonitos que vocês já viram por aí, sério mesmo. Eu amo, eu amo o título desse livro. Deixa eu colocar aqui e eu vou pegar o livro pra mostrar pra vocês. Espera aí. Deixa eu sentar pra gente poder conversar sobre este livro. A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro. Vai me falar que esse título não é maravilhoso? A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. Cara,
como é bonito isso. Eu tô aqui na página 39. Esse livro é da escritora Rosa Monteiro, que é uma escritora espanhola. E vamos lá, o que eu posso falar sobre este livro? Primeiro, um livro que eu comecei a ler pelo final. Por quê? Nesse livro, a Rosa Monteiro, ela conta um pouco da sua própria história, mesclando com a história da Marie Curie. Sim, aquela grande cientista maravilhosa, incrível, inteligentíssima, que, né, deixou seu marco aí na história, que ganhou o Nobel de Química e de Física. Inclusive tem um filme que conta um pouco da história da Marie Curie, que é o Radioactive, Radioativo, que é um filme muito interessante para você conhecer um pouco, né, sobre a história da Marie Curie, sobre o seu trabalho, suas pesquisas, sua importância para a ciência, sua importância no mundo, né, o que as descobertas dela trouxeram aí, o impacto das suas descobertas. O que acontece? A Marie Curie ela foi casada com também cientista, que era o Pierre, e ele morreu, assim, num acidente. Ele morreu de forma muito brusca e inesperada. Ele foi atropelado. Então, foi uma notícia que chegou para Marie Curie de forma muito inesperada. Seu marido, o pai das suas filhas, e seu companheiro também de trabalho, seu companheiro nas pesquisas. Então, claro, isso a impactou profundamente. E por que eu comecei a ler esse livro pelo final? No seu processo aí de luto, a Marie Curie escreveu um diário sobre... E escrevia muito sobre isso, né? Sobre como estava sendo para ela viver sem o seu marido. E no final deste livro, eles incluíram esse diário da Marie Curie. Então eu comecei lendo o diário dela. E é muito pungente, assim, sabe? Você sente. Nas palavras dela, você consegue sentir a dor dela nesse seu processo, sabe? E a Rosa Monteiro, quando ela decide escrever este livro, ela também tinha perdido o seu marido há pouco tempo. Então é um livro... A própria autora diz que não é um livro sobre o luto, mas também é sobre o luto. Ela vai falar bastante sobre isso, sobre essa questão da perda. Inclusive é daí que vem o título, né? A ridícula ideia de nunca mais te ver. Tem um momento aqui que eu grifei, onde ela vai falar sobre isso, de como é difícil pra gente construir essa ideia, viver com essa ideia de que você nunca mais vai ver uma pessoa. Ela escreve o seguinte, isso a Rosa Monteiro escrevendo, isso não é uma entrada do diário da Marie Curie, não. A primeira coisa que te derruba no luto, a incapacidade de pensar nele e admiti-lo. A ideia simplesmente não entra na sua cabeça. Como é possível que não esteja mais? Aquela pessoa que ocupava tanto espaço no mundo, onde foi que se meteu? O cérebro não consegue entender que tenha desaparecido para sempre. E que diabos é sempre? É uma realidade inconcebível que a mente rejeita. Não vê-lo nunca mais é uma piada sem graça. É uma ideia ridícula. E um outro ponto que me impactou muito nessa leitura, que tá logo no início aqui, onde a Rosa Monteiro tá falando um pouco sobre ela. Ela tá falando sobre a dificuldade de colocar a dor em palavras, seja falando, seja escrevendo, o que é aquela dor que você está sentindo. E aqui ela está falando de dor de uma forma geral, e também dessa dor do luto, né, a dor de perder alguém. E aí ela diz que parece até uma espécie de loucura, quando você se encontra num estágio tão profundo de sofrimento, que você se sente até meio que enlouquecendo. E ela diz o seguinte, na minha adolescência e na primeira juventude, sofri várias crises de angústia. Eram ataques de pânico repentinos, tonturas, uma sensação aguda de perda da realidade, o pavor de estar enlouquecendo. Quando eu li isso, eu fiquei... Ela está descrevendo o que eu sinto, o que eu já senti, com as minhas crises de ansiedade. E eu comecei o vídeo falando sobre isso, né? Falando sobre a importância da saúde mental e etc. E aí quando eu peguei esse livro para ler, e eu vi a autora falando sobre isso, eu até escrevi aqui, nossa, as mesmas crises que eu tenho. Felizmente faz tempo que eu não tenho, mas... são crises que eu já vivenciei, essa sensação de perda da realidade, esse medo de enlouquecer, de esquecer das coisas, das pessoas, esquecer quem você é. E a autora descrevendo algo que me é tão íntimo e algo que me perturbou tanto, porque eu nunca tinha ouvido outras pessoas falando sobre isso, sabe? Inclusive nesse vídeo que eu mencionei com vocês, onde eu falo sobre ansiedade, eu falo muito sobre essas crises. É um livro relativamente curto, acho que não tem nem 200 páginas. E o finalzinho é o diário, né, da Marie Curie, que eu já li.
Parece abacate, mas eu fui enganada pela manga, que por fora parecia madura. E quando eu descasquei, ela tava assim, dessa cor. E agora eu vou ter que comer uma manga meio verde mesmo. Eu falei por cerca de 20 minutos, com a câmera desligada. É isso. Segundou. Deixa eu me permitir sentir raiva por uns minutos. Que raiva. Já tinha gravado. Então, amigos, cá estou eu, segunda-feira, pós-resultado das eleições, primeiro turno. E eu tô triste. Não só pela presidência, que eu pensei que seria decidido no primeiro turno, que não teríamos mais que trabalhar com a possibilidade do atual presidente continuar presidente. Mas também, assim, o Congresso no geral, o Senado principalmente, me assustou bastante. Mas é isso, vamos seguir com fé. Bom, vamos falar de livro então. E tivemos um plot twist não muito legal em relação ao livro que eu comentei com vocês há alguns dias aí. Que eu tinha começado assim super felizona, empolgada, achando incrível a ridícula ideia de Nunca Mais Te Ver da Rosa Monteiro. E aí, ó, tapa na minha cara. E não tô curtindo tanto, gente. Estão acontecendo umas coisas assim que eu fiquei... Nossa. Primeiro, é um livro que eu não entendi muito bem o que ele é. Ele fica num limbo, assim, indefinido pra mim. Aqui na ficha catalográfica, ele é colocado como um livro, como literatura espanhola, romance e memórias. Mas ele não é. Ou é? Não sei. A autora, ela apenas comenta alguns pontos da vida da Marie Curie. E baseada em muitos achismos, em muitos eu penso que, eu acho que, me parece que isso aqui, talvez isso aconteceu por isso aqui. Ah, mas eu, sabe, eu fico assim, Amanda, eu não quero ler um livro com achismos de alguém sobre a vida de outra pessoa. Se eu ler uma biografia, e esse livro ele nem tá como biografia aqui na ficha catalográfica, mas o que ela faz parece que é uma tentativa de biografia ruim. Se eu for ler uma biografia, eu espero algo baseado em fatos, e aí eu aqui vou achar alguma coisa sobre aquilo. O leitor, enquanto entra em contato com aqueles fatos, vai ter sua opinião, claro, normal, natural. Vou ler aqui a biografia do Dostoiévski. E aí eu vou começar a escrever um livro de memórias. Ah, nesse ponto aqui da biografia do Dostoiévski, o biógrafo falou isso, mas eu acho que, na verdade, ele estava pensando era nisso. Que relevância tem o que eu acho? Eu fiquei decepcionada com isso, eu achei meio inútil, na verdade. Então aí, não é uma biografia, mas parece ser, parece que tenta ser. E também não é um livro de memórias, porque eu comecei a leitura pensando que seria um livro de memórias, que a autora iria intercalar esse processo de luto da Marie Curie, quando seu marido Pierre morre de uma maneira inesperada, em um acidente. Eu pensei que ela fosse intercalar isso, usar esse diário que a Marie Curie escreveu enquanto estava vivendo aí o seu luto, e intercalar com memórias da sua própria vida, porque ela também perdeu o seu marido. Foi também de forma rápida, não foi um acidente, o marido dela teve câncer, mas do momento do diagnóstico até o falecimento dele foi algo muito rápido, assim, pelo que ela nos diz. E eu pensei que ela faria isso, que eu achei muito interessante. O início do livro, onde ela está refletindo sobre o luto da Marie Curie e o seu próprio luto, foi muito interessante. Só que no decorrer da leitura isso some. A autora fala muito pouco sobre si, sobre o seu processo de luto. Então por que isso é um livro de memórias, se a autora raramente revisita as suas memórias para nos falar alguma coisa, sabe? Então não vi também cadê as memórias aqui da autora nesse livro. Não vejo também como esse é um romance, ou talvez eu tenha um entendimento errôneo sobre o que é um romance, mas eu esperava, já que está aqui como romance na ficha catalográfica, que ela fosse, sei lá, criar personagens, que fosse ter início, meio e fim, uma história assim coerente, coesa, que por mais que ela trouxesse elementos reais da vida da Marie Curie, mas que tivesse realmente uma criação dela, algo que ela criou. Mas não tem. Só tem opiniões dela sobre momentos pontuais da vida da Marie Curie. Isso é um romance também? Talvez seja, eu não sei, mas não me pareceu. Inclusive tem muitos momentos que eu sinto que a autora extrapola até um pouco, assim, o bom tom, o bom senso para achar coisas a respeito da vida da Marie Curie. Ela comenta, por exemplo, muito sobre a aparência física da Marie Curie. A Marie Curie, ela teve muitos momentos na sua vida em que ela estava muito magra. Primeiro porque ela se alimentava mal mesmo, por não ter muitas condições, pelo que eu entendi. Muito talvez até pela sua própria pesquisa, né, já no final da sua vida, onde ela já estava bastante
deteriorada, por ficar tão exposta ali a elementos químicos fortes que as pessoas não sabiam ainda tão bem quão forte, quão radioativos, né, eram aqueles elementos. E em outros momentos onde ela não estava tão magra, a autora faz comentários assim, olha como aqui ela estava rechonchuda como uma maçã. Não sei, eu sentia comentários assim desnecessários. Tem outros momentos onde ela fala dos relacionamentos amorosos da Marie Curie e ela menciona, coloca foto do primeiro namorado da Marie Curie, coloca uma foto do Pierre, que foi o seu marido, né? E coloca, olha só como a nossa CDF também gostava dos bonitões. E ela usa essa palavra, bonitões, e usa a palavra danadinha. Olha que danadinha. Ela gostava dos bonitões. Eu fiquei, gente... Vai tirando a credibilidade, sabe? E a vontade de ler por esses comentários, assim, um tanto banais. E às vezes até de mau gosto, eu sentia. Tem um momento também onde ela vai falar sobre um outro relacionamento que a Marie Curie viveu. 4 anos depois de ter ficado viúva, ela se envolve com um homem já casado. E é um momento bastante conturbado na vida da Marie Curie. Ela sofreu bastante por isso, porque ela foi atacada, né? Divulgaram cartas que ela trocou com esse homem que era casado, tinha 4 filhos. E tentavam desmerecer o trabalho dela enquanto cientista, né? Por conta desse caso que ela viveu. Olha, essa mulher que vocês estão aí premiando, essa cientista premiada, olha aqui a pessoa que ela é de verdade. Comentários desse tipo. Só que a autora faz uns comentários aqui atacando a esposa traída. E aí eu achei complicado. Não que alguém tivesse que atacar a Marie Curie por isso. Eu não sou moralista a esse ponto de ficar apontando o dedo para escolhas que as pessoas fazem. Até porque nem temos muitos detalhes aqui do que de fato aconteceu durante esse período. Fez ameaças, ela ameaçou a Marie Curie, tipo, né, se você não sair de perto do meu marido, eu te mato, sei lá, essas coisas assim. Que também não, né, não tô justificando não, colocando ela como correta. E ameaçou publicar essas cartas, salvo engano foi ela quem conseguiu essas cartas e deu para que publicassem, essa esposa que foi traída. Mas também não dá para atacar essa mulher, né, gente? Porque aqui ela meio que condena a atitude dessa mulher. E, inclusive porque é baseada em muito achismo. Tem um momento, inclusive, que ela usa essa palavra. Parece que essa mulher era muito tóxica e violenta e era louca. Parece. Como é que você ataca uma mulher e condena e fala, parece? Eu acho que essa aí ela era louca. Por isso que o marido traía ela. Meio nesse tom, sabe? Eu achei de péssimo gosto os comentários que ela fez aí nesse sentido. O uso de hashtags no livro também me incomoda um pouco. Eu não entendi muito bem o propósito. Do nada, assim, no meio de uma frase, ela lança umas hashtags em algumas palavras. E eu fiquei, assim, sem entender o propósito. Pra mim, deixa o texto feio. Hashtag é uma coisa que você usa, sei lá, né? No Twitter, no Instagram... Facebook, não sei se usam hashtag no Facebook, mas no livro, que não fez sentido ali, até que se estivesse mostrando ali um livro, um diálogo, né, no Twitter, sei lá, e quer reproduzir, mas não é o caso, né. É isso, acho que não falta muito pra eu terminar de ler. Talvez eu faça um vídeo, não sei. Beijos, se cuidem, fiquem bem, boas leituras e até o próximo vídeo. Tchau. Agora eu vou comer essa manga verde aqui, que é o que temos pra hoje. Beijos.